creatine empowers sustainable lifestyles. Not only muscle, but all of our cells utilize creatine. It is important to our energy metabolisms. The human body naturally produces a part of the daily creatine requirement by itself. The remaining amount could be obtained from bigger quantities of fish and meat. But what about vegans, vegetarians, and flexitarians? Their creatine levels are often reduced. That makes dietary creatine intake meaningful for these groups. More and more consumers avoid meat and dairy to reduce their carbon footprint. Look for well-balanced alternatives and diets. There's a strong demand for new smart solutions meeting these consumers' needs. So let's create nutritious products for these customers. Let's support them in living a more vital and sustainable life. Let's present an interesting approach for flexitarians, vegetarians, and vegans. Let's help reduce the environmental impact of foods. Let's offer foods with new, convincing benefits. Add the missing ingredient to your plant-based alternatives with Crea Vitalis. Our goal is as simple as it is important: to make products more nutritious and to complement the natural creatine supply for flexitarians, vegans, and vegetarians. We want to support them while they're trying to live the life they feel is best for themselves and our planet. We want to be there anytime needed: breakfasts, lunches, and dinners, and every bigger or smaller snack in between. Crea Vitalis is the source of creatine for the body. High-quality creatine monohydrate made in Germany. Crea Vitalis is perfectly suitable for flexitarians, vegetarians, and vegans. Think about the chances of enhancing foods with Crea Vitalis. Let's add the vitality secret of meat to your products. Spending the feeling of well-being and vitality, power and performance. A well-balanced diet for vegans or vegetarians. Let's empower your customers with your products and Crea Vitalis. Olá amigos, mais um QualityCast hoje diretamente aqui do Arnold Sports. Estamos aqui no Conference, fizemos ontem uma série de entrevistas, hoje ainda mais. Gostaria de agradecer a todos que têm mandado mensagens aí do nosso conteúdo, muito obrigado. Não deixe de se inscrever no canal, marcar, porque é muito importante para o entendimento do YouTube. Bom, hoje eu estou muito feliz porque já há 30 anos no segmento, o que a gente percebe, estuda e participa de palestras. Hoje eu estou com um representante, almoçou, jantou com Hipócrates, sabe tudo de medicina, conhece muitíssimo, eu tenho muito respeito por ele. Eu gostaria que vocês prestassem atenção nesse papo. Doutor Antônio Minuzzi, muito obrigado, viu? Eu que te agradeço, para mim é uma grande satisfação estar aqui presente. Vamos bater um papo aí. Vamos tentar dirimir algumas dúvidas aí, né? Levar alguns esclarecimentos. E sempre é um prazer ser entrevistado por pessoas inteligentes. Muito obrigado. Olha só, vou jogar a bola no terreno do senhor aí. Quebrar a homeostase é necessário? A quebra sutil da homeostase, eu diria que é extremamente saudável. Tá? Assim, aqueles pequenos estresses que a gente provoca no nosso corpo, isso nos brinda a saúde. Por exemplo, uma coisa que a maior parte das pessoas desconhecem é que o exercício é uma das coisas que mais quebra a nossa homeostase, né? Quer dizer, no momento que a gente sai do repouso e começa a treinar e chega num nível, vamos supor, durante 1 hora de treino, depois de um determinado tempo a gente chega meio que no ápice, aquilo ali aumenta o nosso gasto energético de forma exponencial. Isso é muito importante para nós, quer dizer, o exercício físico, ele é um fator de estresse, e um dado que muitas pessoas desconhecem é que o estresse que o exercício físico provoca no corpo e principalmente na mente, nos prepara e muito para os estresses psicológicos.
para suportar tudo isso. Tudo isso. Então, olha só, o dado que eu tenho aqui é que 74% da população mundial é sedentária. Nós temos mais de 1 bilhão de pessoas obesas previstas para 2035, 4 bilhões de obesos. Os consultórios hoje, em relação à saúde mental, vivem cheios. Vou dar outro dado para a gente falar sobre. Na contramão disso tudo, eu recebo muitos clientes assim na loja. Para tamponar essa saúde mental não ok, existe a figura da vigorexia, né? Então, essa panelada toda servida, eu pergunto, será que as pessoas entenderam, na verdade, o que é a saúde mesmo, a prática de atividade física, o quanto, exercícios resistidos, exercícios aeróbicos, o que eu devo fazer? E para ainda complicar mais a vida do doutor, e a conhecida aqui como gerociência, o que já se sabe para que o indivíduo seja mais longevo e aumente o patrimônio em saúde? Joguei tudo aí no terreno do senhor. Tá. Bom, se eu esquecer alguma, eu me recordo. Eu volto. Bom, o exercício, há muitos anos atrás, eu adoro falar sobre exercício porque eu fui vítima de algumas perseguições pelo que eu já falei. Há muitos anos atrás, eu falei que o músculo, ele jogava na corrente circulatória substâncias que brindavam saúde. Isso gerou muita polêmica, porque na época eu não tinha como comprovar isso. Eu tinha certeza dessa realidade, porque eu via os meus pacientes... O que foi isso, Doc? Na década de 80? Foi, né? 80. Final dos 80. Precisamente 80. Tá bom. Bom, e aí, como eu não tinha como provar, eu virei deboche da classe médica, todo mundo... Na época não havia rede social, mas nos congressos, assim, as pessoas diziam, lá vem aquele cara que fala coisa que não tem nem pé nem cabeça. Bom, para minha grande... E eu segui sempre acreditando nisso. Para minha felicidade, em 2002, uma fantástica pesquisadora dinamarquesa prova pela primeira vez que quando nós nos exercitamos, o nosso músculo joga no sangue mioquinas. E quando uma substância é produzida num tecido e ela vai agir à distância, isso é um hormônio. Então, pela primeira vez, estava comprovado que o músculo fazia parte do sistema endócrino. Ele passou a ser uma nova glândula endócrina. Quem vê bem, isso foi em 2002. Hoje, nós já conhecemos mais de 3.300 mioquinas. 3.300 mioquinas, olha lá. E mais de 30 mil exerquinas. Depois eu explico o que é exerquina. Então, quando nós nos exercitamos, o músculo joga na corrente circulatória mais de 3.300 exerquinas, que são remédios. Então, quando eu me exercito, eu sempre boto assim, tomei meu primeiro remédio do dia, tomei meu segundo... O meu remédio está aqui. Está aqui. E Deus, a genialidade de Deus é incontestável, mas uma prova incontestável é essa. Como é que Deus pensou? Esses caras, eles vão ter que comer. Para achar comida, eles vão ter que se locomover. Esses caras vão ter que reproduzir. Eles vão ter que ter força muscular para fazer sexo. É uma autossuficiência, né? Então o que ele fez? Eu vou botar no músculo os remédios que o homem precisa. E hoje eu tenho a ousadia de dizer que o músculo produz todos os remédios que o ser humano precisa. Ele produz remédios que vão agir no cérebro, mioquinas, né? No próprio músculo, no coração, no rim, nos mais diferentes órgãos. Aí olha o que acontece. Quando nós nos exercitamos, então mioquinas são substâncias que o músculo libera quando exigido. Ok. Mas quando nós nos exercitamos, nós produzimos exerquinas. Exerquinas. O que é isso? Então, o cérebro vai produzir neuroquinas. O rim, nefroquinas. O coração, cardioquinas. O pâncreas, pancroquinas. Então, são substâncias que brindam saúde, que já foram detectadas mais de 30 mil exerquinas. Então, se eu somar exerquinas com mioquinas, nós, quando nós nos exercitamos, o nosso corpo produz mais de 33 mil substâncias que funcionam no próprio local e à distância, brindando saúde. Eles nos protegem contra Alzheimer, contra vários tipos de câncer, diabetes, doenças cardiometabólicas, enfim. Eu diria que
o músculo, quando exigido, ele nos protege de todas as doenças. Pensando nisso que o senhor acaba de dizer, pensando nos caçadores-coletores que se moviam muito, depois pararam para a agricultura, depois pararam com os animais domesticados, e então tiveram menos atividade física, etc. e tal. Seria essa uma análise hoje porque o homem adoece tanto e mesmo com essa situação de ser longevo, e ainda pergunto, o que mais envelhece? Então, indo lá, voltando para a gerociência e abordando essa tua pergunta, eu não tenho a menor dúvida que o sedentarismo é hoje a principal causa de doença. Porque o sedentarismo ele te leva à doença cardiovascular, à obesidade, ao diabetes, quer dizer, a síndrome plurimetabólica, a doença pró-inflamatória. Então, hoje a gente sabe que as doenças começam com uma inflamação. E o exercício, quando a gente se exercita, o músculo inflama. É um processo inflamatório, sim. É uma inflamação saudável. Sim. Mas ele se autodesinflama e desinflama o nosso corpo. E em desinflamando o corpo, ele nos protege contra todas as doenças. No anabolismo, na ressíntese proteica. Exatamente. Tá. Bom, e aí, então, indo para a gerociência. Então, hoje o que a gente vê? Agora mesmo eu dei uma palestra sobre se hormônios têm relação com a longevidade. Eles têm, mas eles não são a principal causa. É uma ferramenta gerencial para a promoção da saúde, se caso necessitar. E doses adequadas, porque o hormônio em excesso acelera o envelhecimento. É uma coisa bem polêmica. Eu vim falar no Arnold para não usar o hormônio em excesso logo aqui. Agora estou tentando acompanhar o doutor. Olha só, então se eu tiro uma foto aérea hoje do mercado que eu digo é da ciência, o uso, antes do senhor comentar, o uso de hormônios, eu diria que está bastante popular, muita gente usa, ou para fins estéticos, ou mesmo para longevidade, para qualquer situação. O que o senhor pensa hoje? Nós estamos usando muito bem, obrigado, na quantidade correta para as pessoas que necessitam, ou nós ainda não acertamos esse capítulo hormônios? Não. Temos muito a aprender ainda. Eu tenho certeza que nós acertamos. E, na verdade, Kim, existe uma coisa chamada instrumentalização da medicina. Instrumentalização da medicina, O que é isso? E vem sendo muito usada nas mídias sociais. É fazer com que as pessoas se sintam doentes. Então, vê bem, o que a gente ouve muito assim? Você está fatigado, você está dormindo mal, o seu desempenho sexual melhorou, você anda mais cansado e tal. Você está na andropausa. Mulher, então você tem 30 anos, a libido... Então, assim... Ele me sugestiona a eu me sentir doente. Tá bom. E, na verdade, as pessoas... Eu preciso disso que eles estão falando, né? Exatamente. Aí, só para te dar um exemplo, veio uma pessoa me procurar, jovem, com 34 anos, se dizendo na menopausa. Aí, ela me convenceu que estava na menopausa. Aí, lá pelo meio da consulta, eu perguntei, há quanto tempo tu paraste de menstruar? Ela disse, não, eu sigo menstruando. Olha a história dessa paciente. Logo, não entrou. Eu digo, não, então não entraste na menopausa. Não, Minus, mas eu entrei... Bom, eu digo, olha, pelo teu relato, porque ela tinha todos os sintomas que as mídias sociais dizem que uma mulher na menopausa tem. Eu digo, olha, pode ser que tu tenhas um problema de tireoide. E ela... essa era a minha segunda hipótese diagnóstica. Ela, paciente, já me dando aula. Só vim aqui... Exatamente. Eu digo, olha, tem bastante fundamento. Bom, pedi exames, ela volta. Quando eu pego os exames, eu digo, fulana, tu tem um problema muito sério. Tu tem uma anemia severíssima, causa de todos os teus sintomas. O teu cansaço, porque às vezes assim, eu chego na academia, eu treino 5 minutos, e ela estava me convencendo que o déficit era hormonal. Eu digo, não, tu tem um problema, uma anemia severa. Ferro lá embaixo. Glóbulos vermelhos lá embaixo, ácido fólico, tudo lá embaixo. Bom, eu digo, aí a situação era tão séria que eu digo, tu vai ter que fazer uma infusão de ferro na veia. Sim, só assim, oral não é possível. Eu tentei recuperar logo. E Sim. Vamos ter que investigar a causa. Aí pedi pesquisa de sangue oculto nas fezes, positivo. Bom, para te encurtar a história, essa moça estava com câncer de intestino.
Olha e ela lá. achava que estava na menopausa. Então, isso aí chama-se instrumentalização, é convencer as pessoas que elas estão doentes. Então, hoje existe uma coisa que eu acho que assim, ó, é trabalhar para que o ser humano não acredita no seu potencial. Que o nosso corpo ele tem uma capacidade de lidar com o estresse e com adversidades inimaginável. Mas hoje o trabalho é exatamente fazer com que as pessoas desacreditem na sua capacidade orgânica e mental de reagir. Doutor, mas isso é uma coisa da cultura americana, cultura brasileira. Em alguns países da Europa, não se pensa muito assim a medicina, mas nessa linha que o senhor está falando, né? Se tu for analisar Europa e Japão, o Brasil hoje usa mais hormônios que toda a Europa e Japão juntos. Um país, não é? E nós não somos uma população tão doente, tão velha e com tanto poder aquisitivo, porque os hormônios em geral são coisas caras. Então, na verdade, a nossa população ela está indo pelo atalho. E na saúde, quando a gente vai pelo atalho, o preço é alto. Tá? É o que eu sempre digo assim, ó. Não deem hormônio em excesso, porque muitos colegas dizem, eu estou fazendo a reposição hormonal nos meus pacientes para evitar Alzheimer. Tá? Isso era uma grande expectativa nas mulheres. Mulheres que fazem terapia de reposição hormonal, elas devem ter menos incidência de doença cardiovascular ou infarto. Um grande pesquisador finalizou uma pesquisa esse ano que envolveu 90 mil mulheres que ele acompanhou durante 40 anos. E qual foi a grande surpresa dele? Que as mulheres que fizeram TRH, terapia de reposição hormonal, elas tiveram tanto ou mais Alzheimer do que as que não usaram. Por quê? Porque as mulheres, ao introduzir o hormônio, não se observou o estilo de vida. Então, se tu introduzir o hormônio numa pessoa inflamada, com resistência periférica à insulina, com desbiose, o hormônio não vai ajudar. Então nós temos que tratar a doença à raiz, para depois razão. Mexer com o hormônio. Tem razão. Só que hoje o que acontece? As pessoas estão muito imediatistas, elas querem um milagre e infelizmente nós temos profissionais da saúde que vendem o milagre. Bom, então agora se prepara. O doutor é formado desde 1974, certo? Isso. Muito bem. De lá para cá, pega aí. Quem era o médico de ontem, quem é o de hoje e qual será o médico de amanhã? Excelente pergunta. Olha, o médico de ontem, vamos lá. Vamos começar pelo ensino. Tá? Vou te relatar brevemente. Quando eu estudei na faculdade, a cadeira de endocrinologia, eu tinha 2 aulas por semana durante um ano. Tá. 2 aulas de endocrinologia por semana durante um ano. Tá. Eu tenho 2 filhos médicos. Tá? Eles passaram por isso agora. Eles tiveram 2 meses de endocrinologia com 1 aula por semana. Quando eu estudei, eu tinha várias enfermarias só de pacientes endócrinos. Hoje eles têm só de diabetes. Então, o ensino médico caiu muito. Então, o médico de hoje é reflexo do ensino. A nossa faculdade nos preparava muito mais para a gente ser clínico, para a gente saber muita medicina. Tudo bem, mas vou dar outro dado aí. Até o Fernando Henrique nós tínhamos 180 faculdades de medicina. Depois do Fernando Henrique nós temos 289 com alvará para mais um monte, que é o mesmo número dos Estados Unidos com uma população de 350 milhões de habitantes, que é o mesmo número que nós temos no Brasil da Índia. Por que nós temos tanta faculdade de medicina no país? Como é que é isso? A principal finalidade é lucrativa. Não, só bem objetivo, né? Eu sou muito claro. Sim, claro. Né? O ensino caiu muito. Eu te diria que dessas aí, talvez 15 faculdades, a gente possa nomeá-las como top 5, como AAA. Não é? Então, o ensino mudou, os médicos mudaram e acho que há uma grande confusão hoje. O médico empresário. Eu acho que o médico pode ser empresário. Boa o senhor falar isso. Médico empresário. Empreender e praticar medicina, né? Só que eu acho que assim, que o médico empresário, ele tem que agir dentro da ética. Eu acho que assim, que todos nós precisamos, a medicina é uma profissão e a gente tem que ser remunerado por tal. Claro. Mas eu acho que nós não podemos explorar, hipervalorizar tratamentos e principalmente introduzir tratamentos caros que a gente sabe dos prejuízos deles.
Então, eu acho que hoje o médico está muito preocupado, o que eu sempre digo aos meus alunos, cara, se preocupem em ganhar dinheiro devagar e sempre. Kim, eu nunca tive problema de agenda. Em 50 anos de medicina, eu nunca tive problema de agenda. Minha agenda é sempre lotada. Mas eu não tive pressa de ganhar dinheiro. O dinheiro foi uma consequência. Não, eu nunca fui movido a dinheiro. Foi uma consequência. E hoje o que eu vejo é que, infelizmente, os jovens médicos, não todos, é claro, eles são muito movidos a dinheiro. E na pressa de ganhar dinheiro, tu comete erros que podem custar muito caro ao paciente. O médico do futuro, eu acho que vai deixar de existir. Nossa senhora, que notícia é essa? Eu acho que a inteligência artificial... Nossa, mesmo? Eu acho assim, que num primeiro momento, nós vamos... Eu acho que, na verdade, assim, os grandes médicos, eles vão ter a inteligência artificial como um aliado. Eu acho que os medíocres vão desaparecer. Puxa, porque a inteligência artificial, ela vai dar ao paciente... Eu só espero que ela não seja manipulada. A gente sabe como é que é, né? A gente sabe como é que é. Porque hoje já há várias plataformas que estão validando isso, né? E avaliando os médicos. Por exemplo, a gente vê que na parte de exames de imagem, a inteligência artificial já é muito mais eficiente do que o olho humano, né? A cirurgia robótica, já há algumas cirurgias que a inteligência artificial, os robozinhos já estão... Ainda há muita cirurgia robótica que o médico maneja o robô, mas há outras que o robô vai se manejar. Então eu vejo aí um progresso muito grande. Isso vai auxiliar muito. Mas por outro lado, eu acho que o mercado de trabalho dos médicos vai ser restringido daqui a alguns anos. Muito forte. Com certeza. Doutor, o que é o BDNF? O que é essa substância que eu estou louco para saber aqui? Qual o papel dela no cérebro? É assim, quando tu te exercita, o cérebro produz muito BDNF, né? O BDNF, ele aumenta as ramificações dos neurônios, ele aumenta a neurogênese, o comprimento. E ele aumenta o tamanho do hipocampo. Ele aumenta o tamanho do hipocampo. O hipocampo é um chip do tamanho da unha do meu polegar. Tá. E aqui a gente vai acumulando memória. Eu sou bem mais velho do que tu, então às vezes acontece comigo assim, algumas coisas bem recentes eu esqueço. Por quê? Porque o meu chip... essa memória recente, né? Porque o meu chip deleta o que está em excesso, só que às vezes... Ele limpa para armazenar mais. Para armazenar mais, só que às vezes ele deleta o que não deveria. O que está lá no meio ele não consegue deletar. É como se fosse uma cebola cortada, e o nosso hipocampo é assim. O exercício aeróbio e a musculação aumentam o tamanho do nosso chip, aumentam o tamanho do nosso hipocampo, e principalmente pelo BDNF. Então, a irisina que o músculo produz, também age a nível de hipocampo, melhorando. Se nós aumentarmos o nosso hipocampo, nós estamos aumentando a nossa capacidade de armazenar informação. Quais seriam os geroprotetores do cérebro, se é que existem? É exatamente o que o senhor falou, atividade física, é uma série de ações que eu poderia tomar cuidado para ter um cérebro mais saudável e para que não crie demência, enfim. Eu te diria que, sem sombra de dúvida, o exercício, eu ainda acho que o exercício está acima da alimentação, tá? Porque a alimentação hoje, o problema é que ela está muito contaminada, é muito defensiva, é difícil, né? Sim. As sementes já foram muito modificadas. Sim. Hoje não chega na mesa de nenhum... Olha que eu tenho horta em casa, mas não chega nenhum alimento à nossa mesa que não tenha sido modificado nos últimos 100 anos. Verdade. Então eu acho que o exercício físico, a alimentação, o sono, a meditação, o otimismo, isso eu acho que é um geroprotetor fantástico. A gente tem que cultivar o otimismo. A gente tem que viver como se hoje fosse o último dia. A minha esposa, se fosse por ela, eu estava sempre viajando, só que aí eu não consigo pagar minhas contas. É bom, pero... Aí que pagar as contas, né? E há os geroprotetores, que são suplementos e medicamentos que vêm sendo muito estudados. E aí eu citaria um geroprotetor que quase não se cita, que a meu ver é o mais poderoso, mas não se fala quase, porque é a metformina. Metformina? Porque não se fala porque ela custa R$6, entende? Mas a metformina é o remédio que mais
protege as pessoas de câncer. A metformina tem relação com a fertilidade do homem e da mulher. Nós temos 9 rotas de envelhecimento. A metformina é a única que sinaliza as 9. As 9. Ela imita muito a restrição calórica. Imita muito a? Restrição calórica. Restrição calórica. A restrição calórica significa comer menos, mas de forma saudável. Quer dizer, não é comer para emagrecer, é provocar aquele estresse sutil. Tudo bem, mas o Brasil... Ótimo que o senhor falou isso. O Brasil está comendo muito e mal? Muito e mal. É uma característica dos países em desenvolvimento. Em desenvolvimento, Quer né? dizer, a população está tendo acesso a aquela coisa que sempre foi um sonho, sabe? Eu quero levar meu filho num fast food e tal. Então, a nossa população hoje está tendo muito acesso a isso. E os ultraprocessados são alimentos baratos. Não é? E a propaganda é maciça, né? Tu não vê propaganda na hora dos programas infantis da manhã. Tu não vê propaganda de alface, espinafre, não. Tu vê de bolachinha, queijadinha, essas coisas de fácil acesso, barato, e a população menos privilegiada economicamente falando acaba consumindo muito isso. Sim, né? Então, excesso. Em excesso. Qual a importância do fígado na situação metabólica do ser humano, nas alterações metabólicas? O fígado? O fígado. A medicina é de moda. Eu diria que no momento... Eu estou falando porque... O órgão mais enaltecido pela medicina americana é o fígado. Eu fiz que a medicina chinesa já fala isso há 5.000 anos. Quer dizer, porque cada um puxa a brasa para o seu lado. Claro. É o microbioma, é o cérebro. Na verdade, nós somos uma grande máquina. Não existe órgão mais importante. Não existe Todos os órgãos são importantes. Mas o fígado, por exemplo, assim, tu não consegue fazer 5 minutos de exercício se não tiver fígado. O fígado, ele é uma usina, grande fornecedora de energia, ele recicla alimentos, ele purifica, o fígado faz tudo. O fígado é um órgão ímpar. Quanto mais saúde hepática, mais saúde global. Com certeza, quem tem um fígado saudável vai ser longevo. Então, aí é a conta contrária. Se eu tenho um fígado saudável, provavelmente a minha maquinaria toda tá razoável por causa desse órgão. Tu vai metabolizar melhor, tu vai eliminar melhor as toxinas, tu vai fazer melhor a limpeza, tu vai gerar mais energia. Porque durante o exercício, o grande gerador, a nossa energia acaba. A glicose acaba, o glicogênio acaba, depois tu vai para o triglicerídeo. Mas quem é que faz todas essas mudanças? É o fígado. É o fígado. E a performance mitocondrial? Aí tu tocou na cereja do meu bolo. A mitocôndria, a gente vem trabalhando há 7 anos. Eu comecei a estudar muito as 9 rotas do envelhecimento. Então, eu venho usando cianolíticos, que são substâncias que agem nas células senescentes, e eu venho usando muitas substâncias que modificam a performance mitocondrial. A mitocôndria é a usina de todas... Usina de força. De todas as células. E nós podemos aumentar a quantidade de mitocôndria em qualquer célula e a eficiência. Quem é que entra aí? Alimentação, exercício, sono, respeito aos ritmos circadianos. E aí há substâncias, tipo coenzima Q10. Qual Q10? NMN, PQQ. Tudo isso aí sinaliza metformina. Metformina grande sinalizador de mitocôndria. Melatonina entra muito facilmente na mitocôndria. Então tudo isso aí são combustíveis que melhoram a performance mitocondrial. Então eu vou fazer que as minhas mitocôndrias se multipliquem mais e sejam mais eficientes. Quanto mais eficiente for a minha mitocôndria, melhor a minha eficiência mental, hormonal, muscular. Então, quem tem mitocôndria tem muito para ter uma bela poupança, né? Abusando um pouquinho aí da bondade do senhor vir aqui, síndrome do intestino irritável. Eu não conheço um amigo que não está com esse problema, os clientes que vão à loja, enfim, síndrome do intestino. Seria isso, então, os maus hábitos e tudo que nós falamos anteriormente
causa no indivíduo essa situação e, por consequência, a não assimilação de nutrientes e, na cascata, toda a problemática. É a vida moderna, é o estresse, essa síndrome, essa desbiose, É um somatório, né? É um somatório, né? Precisa identificar, claro. A gente tem mais de 1 trilhão de bactérias, né? E essas bactérias, elas vão se modificando de acordo com a nossa alimentação, exercício físico modifica, saúde mitocondrial modifica e o estresse. E aí entra de novo a instrumentalização. As pessoas estão sendo convencidas que elas têm intolerância. Eu não tinha pensado assim. O senhor falou de um jeito... Vou te falar uma coisa. Vários e vários pacientes meus dizem assim: Minuzzi, vou parar com glúten. Tipo, tu é celíaco? Não. Mas tu tem intolerância ao glúten? Não. Mas o glúten... eu vi que faz mal, me leva para Alzheimer. Uma coisa é um celíaco e um intolerante. Quando eu fiz a minha residência em endocrinologia, a gente mandava os pacientes diabéticos comerem pães enriquecidos com glúten, 50 anos atrás. Puxa vida. Porque isso era bom para o diabetes. O que a gente está vendo hoje? Pessoas que eliminam o glúten e que não deveriam eliminá-lo têm mais doença cardiometabólica. Olha lá. Então, essa história da roupinha pronta aqui eu vou usar, que é você ser sugestionado, o senhor aí matou. Olha aqui uma coisa. Realmente. Eu faço parte de um estudo sobre longevidade nos Estados Unidos. E quando eu botei aquele sensor para ver a glicose, aconteceram algumas coisas que não estão nos livros. Por exemplo, eu como macarrão, a mesma quantidade de macarrão, a minha glicose não passa de 100 em nenhum momento. Eu como aipim, eu adoro aipim, a minha glicose dispara. E eu como muito mais aipim do que macarrão. Quando eu estava nos Estados Unidos, eu fiz alguns exames lá que ainda não existem aqui. E aí quando eu fui entender, eu perguntei, cara, por que eu sou assim? Esse Minuzzi, a gente foi a 6 gerações anteriores à tua. Todos os teus ancestrais viveram na Europa, das 6 gerações anteriores à tua. Quem comia aipim? Olha lá. Agora, os teus ancestrais era massa, era pão. E esse cientista me disse, tu deves comer massa, tu deves comer pão e tu deves comer glúten. Nossa, que demais essa informação. Muito bom. Senhores, olha só, fiquem atentos nos nossos próximos convidados. Não deixe de curtir o canal, dê um like, porque é muito importante para o entendimento do YouTube. Doutor, pelo tempo eu já agradeço muito a vinda do senhor. Espero que o senhor, quando tiver tempo em São Paulo, eu sei que a agenda é maluca e que bom que é assim. Eu faço questão de mostrar lá a nossa loja, nossos estúdios. Muito obrigado pela bondade de dividir aí tanta informação. Muito obrigado mesmo. Sim, eu te agradeço pela oportunidade. Fica aqui a promessa, quem manda na minha vida é o hipotálamo. Olha, aqui uma informação muito importante. Quem manda na minha vida, o hipotálamo comanda a vida de todo ser humano. Então aqui no meu celular, quando está escrito hipotálamo, é o telefone da minha esposa. Cai lá, né? Então ela vai ser a responsável, que na nossa próxima vinda nós vamos agendar uma ida até a tua loja. Por favor, vamos fazer um prazer. E vou me convidar para um podcast. Pô, lá, vai ser ótimo. Muito obrigado, doutor. Eu te agradeço. Pessoal, muito. Não deixe de curtir o canal, fique junto para que a gente possa trazer pessoas como o Dr. Antônio Minuzzi, que é um mestre do saber. Muito obrigado, Doc. Obrigado. Viu? Eu te agradeço. Muito obrigado. Tchau, Valeu. pessoal. Valeu. Até. Creatine empowers sustainable lifestyles. Not only muscle, but all of our cells utilize creatine. It is important to our energy metabolisms. The human body naturally produces a part of the daily creatine requirement by itself. The remaining amount could be obtained from bigger quantities of fish and meat. But what about vegans, vegetarians, and flexitarians? Their creatine levels are often reduced. That makes dietary creatine intake meaningful for these groups. More and more consumers avoid meat and dairy to reduce their carbon footprint. Look for well-balanced alternatives and diets.
There's a strong demand for new smart solutions meeting these consumers' needs. So let's create nutritious products for these customers. Let's support them in living a more vital and sustainable life. Let's present an interesting approach for flexitarians, vegetarians, and vegans. Let's help reduce the environmental impact of foods. Let's offer foods with new, convincing benefits. Add the missing ingredient to your plant-based alternatives with Crea Vitalis. Our goal is as simple as it is important: to make products more nutritious and to complement the natural creatine supply for flexitarians, vegans, and vegetarians. We want to support them while they're trying to live the life they feel is best for themselves and our planet. We want to be there anytime needed: breakfasts, lunches, and dinners, and every bigger or smaller snack in between. Crea Vitalis is the source of creatine for the body. High-quality creatine monohydrate made in Germany. Crea Vitalis is perfectly suitable for flexitarians, vegetarians, and vegans. Think about the chances of enhancing foods with Crea Vitalis. Let's add the vitality secret of meat to your products. Spending the feeling of well-being and vitality, power and performance. A well-balanced diet for vegans or vegetarians. Let's empower your customers with your products and Crea Vitalis.